Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, continuamos aqui então a nossa exposição da carta de Paulo aos Filipenses e hoje, com a graça de Deus, terminaremos o capítulo 2. Então, convido a atenção de todos para a leitura do texto objeto da nossa exposição neste vídeo, e então Filipenses capítulo 2, versos de 19 a 30, passo a ler. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vindo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse trecho aqui da carta de Paulo aos Filipenses envolve notícias, assuntos referentes à vida e ao trabalho desses três homens de Deus, aqui no caso o próprio Paulo. Paulo também comenta sobre Timóteo e, afinal, conclui falando do trabalho, da vida do Epafrodito. Queridos irmãos e irmãs, aqui poderemos usar esse texto e nós vamos percorrer os detalhes dele para enxergar como que Jesus edifica a sua igreja, para enxergar como Jesus levanta Paulo, como Jesus trabalhou na vida de Timóteo, na de Epafrodito, em toda a igreja, para afinal preparar para si a sua noiva. Esse é o pano de fundo que eu trago para que possamos ler e meditar sobre esses versículos com o discernimento mais profundo, mais elevado da ação de Jesus, da ação do Espírito Santo e da ação do próprio Pai, movendo, guiando, agindo, trabalhando na vida dessas pessoas para, afinal, produzir, edificar a igreja, preparar a noiva, para, afinal, levar muitas e muitas pessoas à conversão a Jesus e, afinal, Jesus ter para si uma noiva, uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Então, vamos agora comentar alguns detalhes, mas já antecipo que esse é o pano de fundo com relação ao qual nós vamos compreender, analisar e ser edificados por todo esse trecho da palavra de Deus. Então, começando com o verso 19 e com Paulo. Verso 19, lemos o seguinte, Paulo dizendo: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios. Queridos irmãos, Paulo diz assim: espero no Senhor Jesus. Quem espera em Deus é quem tem comunhão com Deus. Quem espera em Cristo é porque ora a Cristo, é porque busca a presença, a vida do amado Mestre. Essa frase aqui, espero no Senhor, evidencia o foco da vida de Paulo. Paulo, desde o seu encontro com Jesus na estrada de Damasco,
teve sua vida completamente transformada, o seu caráter foi corrigido, a sua vida passou a ter outro propósito, e desde aquela época da conversão dele na estrada de Damasco, Paulo passou a ter uma vida centrada em Cristo. E nós já vimos nessa epístola dele aos Filipenses frases que dizem isso, como viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu ficar preso, se eu for solto, tanto faz, desde que Cristo seja glorificado e anunciado. Então, Paulo tem uma vida centrada na pessoa do Mestre. E quero lembrar, então, alguns fatos sobre a vida de Paulo e, a partir daí, também compreender a ação de Jesus alcançando pessoas e edificando a sua igreja. Então, vamos ler Atos capítulo 26, versos de 9 a 20, em que Paulo reconta, relembra do encontro dele com o Senhor. Na verdade, Jesus foi ao encontro de Paulo. Vamos ler então e discernir como que Jesus interveio na vida de Paulo e como Jesus passou a usar Paulo para a sua obra, para o seu reino. Então vamos ler Atos, capítulo 26, versos de 9 a 20, é um relato de uma história. Então vamos ler. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra, e por toda a Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Meus queridos, Paulo perseguia os santos. Ele botava na prisão, ele castigava, ele obrigava cristãos a blasfemarem contra o nome de Jesus. Mas o Senhor viu em Paulo uma sinceridade, uma motivação direcionada para o sentido errado. E Jesus, então, vai ao encontro de Paulo no caminho de Damasco e se manifesta em glória. A luz que brilhou e que fez com que todos caíssem era um pequeno brilho da presença gloriosa de Jesus. Jesus aqui já estava de volta à glória que ele tinha tido junto ao Pai antes de encarnar, antes de se esvaziar e se fazer homem, como já lemos no estudo anterior.
E aqui então uma parte da sua glória brilha e ele se dirige a Paulo, aqui ainda chamado de Saulo, e o confronta. Por que que você me persegue? Paulo nem responde. Ele já diz: quem és tu, Senhor? Paulo sabia que estava diante de uma visão celestial. E Jesus se identifica: eu sou Jesus, a quem você persegue. E há muitos detalhes aqui, mas o fato principal para efeito da nossa análise é o verso 17, onde Jesus fala assim: livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. O verbo enviar aqui, na língua grega original, seria um verbo que não existe em português, que seria apostolar. Não existe o verbo apostolar em português, mas aqui no grego existe, seria mais ou menos assim: a quem agora eu te apostelo, eu te apostolo. Literalmente, então, a quem eu te envio. Queridos irmãos e irmãs, Paulo viu Jesus em glória. Não só essa vez. Paulo apareceu a Jesus apareceu a Paulo pessoalmente, no mínimo mais 2 e quem sabe outras vezes mais. Então aquele homem que era perseguidor se tornou testemunha da glória de Cristo. Ele viu Jesus ressuscitado. Ele viu a grandeza do Senhor e ficou completamente capturado em seu coração, em sua alma. Dali para frente não havia outro caminho para Paulo. Era servir o Senhor, era pregar a sua palavra, era cumprir o mandato apostólico que ele recebeu diretamente de Jesus. E aqui, irmãos, eu também menciono aqui um texto, Apocalipse 21:14, em que, ao falar da Nova Jerusalém, que é descrita como a noiva e também como a cidade, e, portanto, representa a igreja, quem sabe até seja a igreja, há uma discussão sobre isso, em Apocalipse 21:14, lemos o seguinte, que a Nova Jerusalém tem 12 fundamentos, e os 12 fundamentos são os 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, apóstolos do Cordeiro em número de 12. Então, para mim, fica bastante claro que com a queda de Judas da condição apostólica, sobraram 11 apóstolos do Cordeiro. O número 12, então, de apóstolos de Cristo, apóstolo do Cordeiro, é apóstolo que foi escolhido, constituído pessoalmente por Jesus. Então, na minha compreensão, a escolha de Matias lá no livro de Atos, ela foi uma escolha de homens. Ele teve lá o seu ministério, a Bíblia não fala mais nada, a história também fala pouco. Então ele não se qualifica como apóstolo do Cordeiro. Paulo sim. Paulo, escolhido por Cristo, enviado por ele, então sobre Paulo foi dado por Jesus uma autoridade, uma missão, de certa forma, em pé de igualdade com Pedro, Tiago, João e os outros 11 apóstolos que tinham convivido com Jesus. E aqui então, amados, voltamos a Filipenses 2. Por quê? Paulo tinha sido enviado por Jesus a pregar para os gentios e, cumprindo essa missão, ele saiu em viagem para pregar o evangelho. Você pode ler isso no capítulo 16 do livro de Atos. No caminho, ele encontrou o jovem Timóteo, um jovem que era de família cristã, mãe convertida, avó convertida, um jovem que desde a criancice conhecia a palavra de Deus e que tinha um comportamento exemplar, tanto que a Bíblia fala que sobre Timóteo as pessoas davam bom testemunho. Então, vamos aqui compreender. Quem enviou Paulo para pregar o evangelho foi Jesus. Quem enviou Paulo para pregar em Filipos foi o Senhor. Agora, Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Se você também reler o capítulo 16 de Atos, você vai perceber um momento interessante em que Paulo, junto com Timóteo e Silas e possivelmente já Lucas, pensa de ir numa direção e o Espírito Santo não deixa. Ele pensa de ir para outra direção, também o Espírito de Deus não deixa. E finalmente o Espírito Santo dá a ele uma visão de um homem vestido com roupas macedônias. Não sei muito bem como é que seriam, mas na visão era claro que era um homem macedônio
que é do norte da Grécia, dizendo: vem e nos ajuda. E aí Paulo, então, guiado pelo Espírito Santo, enviado por Jesus, guiado pelo Espírito Santo, junto com seus companheiros de ministério, no mínimo Lucas, Silas e Timóteo, então eles começam a pregar o evangelho em Filipos, e ali o Senhor opera sinais, expulsão de demônio, a libertação miraculosa da prisão a qual eles foram submetidos, e a igreja começa na cidade de Filipos. Queridos irmãos, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus escolheu 11 apóstolos, depois completou o número para 12 e enviou Paulo. E o próprio Timóteo é incluído, e mais adiante vamos comentar sobre o Epafrodito. Agora, irmãos, todos nós temos um papel a cumprir na obra do Senhor nesta terra. Jesus escolheu também a você que está me ouvindo, escolheu a mim e a todos aqueles que o reconhecem como Senhor, Salvador e Mestre. Todos nós somos por Ele constituídos como testemunhas suas. O Senhor nos dá o papel de luz do mundo, sal da terra, luz para iluminar uma humanidade que está em trevas profundas do pecado, da cegueira do diabo. Então, nós também temos a missão de dar testemunho, de falar de Jesus, de refletir aqui na terra o seu caráter, o seu amor, a sua bondade, algo do brilho da sua glória. Então aqui vemos Paulo dizendo, Filipenses 2,19, eu espero no Senhor Jesus. Paulo era comandado por Cristo, por Jesus e guiado pelo Espírito Santo, e ele sabia que havia tempo para fazer cada coisa. Ele tinha esperança, então, que em algum momento o Senhor o enviaria mais uma vez a Filipos, como também ele repete isso no verso 24, dizendo: mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. E parece que isso aconteceu, a Bíblia não relata, mas há indícios na história que Paulo, afinal, foi liberto da prisão a qual ele estava submetido em Roma, quando escreveu essa carta, e depois foi liberto e ainda visitou aquela igreja mais uma vez, conforme esperavam. Mas tiramos aqui 2 lições acerca de Paulo, desde a sua conversão. Paulo era movido por Cristo e para Cristo. Ele amava Jesus, ele admirava Jesus. Nós leremos no capítulo 3, que não é nosso tema hoje, mas lá veremos o quanto Paulo era apaixonado, fascinado pelo conhecimento de Cristo. Ele viu em glória Jesus, algo da glória do Senhor, e ao mesmo tempo ele discerniu que Jesus tinha se esvaziado, se desapegado para alcançar homens como ele, como você e como eu. Então, a vida de Paulo era uma vida de comunhão com o Senhor. Espero no Senhor. Eu estou orando ao Senhor por vocês. E também a vida de Paulo era uma vida de servir ao Senhor. Ele recebeu de Jesus um comando, uma missão. Ele foi tornado por Cristo seu apóstolo, enviado para pregar a todas as nações, exceto os judeus. Os gentios na Bíblia, essa palavra, esse termo designa todos os povos, exceto o povo escolhido de Deus, no sentido nação, no sentido de sanguíneo, que é o povo de Israel, o povo judeu. Então Paulo tinha uma vida cristocêntrica, andando com o Senhor, esperando nele, servindo a ele, guiado pelo Espírito Santo, e essa era o que definia a vida de Paulo. E aqui, queridos irmãos e irmãs, também Cristo é o que deve definir a nossa vida. O que me define é a graça de Deus em mim. Paulo disse em outra ocasião: pela graça de Deus eu sou o que sou. Queridos, é a graça do Senhor, é o seu amor que define quem somos e o que fazemos.
O que te define não é a tua origem, o que te define não é o teu status social, o que te define não é a tua bagagem de estudo, não é tuas posses, o que te define é porque você foi chamado por Cristo, você foi gerado de novo pela palavra do Evangelho, você foi gerado para uma nova vida, uma vida velha, ficou para trás, o velho homem foi crucificado e agora o novo homem, a nova mulher estão sendo gerados em você, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! O que define a você não são suas posses, não são seus bens, não é a sua história no sentido pessoal. O que define você é que você encontrou o Senhor, você foi encontrado por Ele, Ele te chamou, Ele te remiu, Ele pagou o preço para que você possa dizer hoje, eu sou do Senhor e Ele é meu. Eu pertenço a Ele e nesse mundo eu não tenho nada mais importante, nem ninguém, nem família, nem nada é mais importante do que o meu Senhor. O que definiu Paulo, que fez Saulo virar Paulo, foi um encontro pessoal, profundo, transformador, redentor, purificador com Cristo glorificado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja o Senhor o teu centro, seja Jesus o teu amor maior, seja os seus comandos, a sua palavra, aquilo que você se ocupa em fazer, em agradá-lo, em obedecê-lo. Isso definia Paulo, e por isso Paulo, junto com outros 11 apóstolos, se tornaram fundamento, alicerce da igreja do Senhor. Agora, o próprio Jesus é a pedra angular, isso está em Efésios 2, não é nosso tema hoje, mas então nós temos a igreja erguida por Cristo, sobre Ele mesmo, e assentada sobre o fundamento, o alicerce que são os 12 apóstolos que Ele mesmo escolheu. E Paulo, portanto, no meu entendimento, é um desses 12 apóstolos. Muito bem. Vamos agora ler sobre Timóteo, porque o tema seguinte é Timóteo. E verso 20, Paulo descreve Timóteo nos seguintes termos, Filipenses 2:20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Timóteo buscava, acima de tudo, presta atenção, o que era agradável, o que era próprio, o que era associado à vontade e à pessoa do Senhor. Nesse aspecto, Timóteo aprendeu muito de Paulo, certamente, mas também de outras pessoas, da avó e da mãe, que a vida dele era voltada para o Senhor Jesus. Então, Paulo amava Jesus Timóteo amava Jesus mais do que tudo, do que todos. E o verso 21 diz que ele buscava o que é de Cristo, agradá-lo, obedecê-lo. E associado, e digamos que em consequência disso, ele tinha um amor honesto, genuíno, um cuidado sincero pelo bem-estar, pelo crescimento espiritual e o bem-estar geral dos irmãos de Filipos. Repare bem que Paulo usa a palavra sinceramente, cuide, se preocupe com o vosso estado. Aqui há um desafio para nós, irmãos, de termos corações sinceros com o Senhor e com os irmãos, de não fazer as coisas buscando um interesse escondido, buscando um benefício, de fazer buscando talvez uma glória humana, um elogio. E, queridos, como às vezes somos tentados a fazer as coisas certas com motivações misturadas. Timóteo não. Timóteo fazia tudo, servia os irmãos, servia o Senhor, servia a Paulo, cooperava com Paulo, movido por um cuidado, um amor sincero, que busca o bem do outro, que não estava preocupado acima de tudo consigo mesmo, mas com seu Senhor e com o bem dos irmãos.
Aqui é uma lição a aplicar para todos nós. Que o Espírito Santo ilumine a você e a mim e que nos mostre os momentos e as circunstâncias em que fazemos coisas boas e certas com motivações misturadas. E que o Senhor dê a você e a mim um coração puro, transformado, límpido e possamos fazer tudo pelo Senhor. Por Ele e para Ele, servir os irmãos, dar testemunho ao próximo, termos misericórdia do perdido, temos compaixão dos que sofrem, mas não movidos por nada nosso. Nada assim para me exaltar, para me gerar elogios, nem nada, mas pelo Senhor. Aprendamos essa lição com o nosso querido Timóteo. O verso 22 diz mais ainda de Timóteo. Diz assim: mas bem sabeis qual a sua experiência. Aqui, o sentido mais preciso é qual é de caráter aprovado, caráter provado e aprovado. Timóteo dividiu com Paulo sofrimentos, aflições, perseguições, certamente várias dificuldades ele vivenciou, como os irmãos de Filipos vivenciaram, como já lemos no capítulo 1, no verso 29, que diz que aqueles irmãos tinham também tido a graça de sofrerem por Cristo, Timóteo também, mas ele ficou firme, ele não se contaminou, ele manteve a motivação correta, pura, e portanto, Paulo o elogia dizendo: vocês bem sabem, conhecem que ele tem um caráter aprovado, passou pelo fogo, passou por dificuldades e deu bom testemunho. Queridos, nós estamos hoje vivendo dificuldades de toda ordem e a situação do Brasil e do mundo acentua essas dificuldades, sofrimentos, angústias. Talvez alguns de nós já tenhamos nessa altura pessoas conhecidas ou até próximas que estão sofrendo dificuldade financeira enorme dada a situação que o país atravessa, ou pessoas próximas a nós que talvez estejam com essa enfermidade que está assolando o mundo, ou alguma outra. Então, nós também, nesse contexto, nessa vida, passamos por várias provações. Mas o Senhor é fiel e a palavra dele diz que ele não permite que passemos nenhum teste para o qual não estejamos preparados pela sua graça. Então, eu quero te dar aqui uma palavra de ânimo. Você diga como está escrito: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tome para si as promessas de 1 Coríntios, aliás, acho que é a segunda, em que diz que Deus, nosso Pai, é o Deus de toda a consolação. Eu estou triste, estou sofrendo, meu Pai me ama, Ele me consola. Eu tenho irmãos em Cristo, eu tenho família, eu tenho pessoas próximas que também me acolhem, me abraçam e me amparam. Eu não estou só, você não está só. A palavra de Deus diz que Deus coloca o solitário em família, e essa família diz respeito à igreja. A igreja é comparada a uma família, família de Deus. Então, se você, por qualquer situação, não está próximo do seu pai, da sua mãe, de irmãos ou de irmãos, isso não é decisivo. Deus te chamou, você foi gerado de novo pelo Evangelho, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o Espírito de adoção, o Espírito Santo que testifica com você que Deus é o seu Pai. E Deus te colocou dentro da igreja, que é como se fosse uma família. Então, tenha bom ânimo. Lembre da palavra do Senhor: no mundo tereis aflições. Sim, temos, mas Jesus venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu as circunstâncias. Como? Porque ele amou o Pai, ele amou a todos nós e cumpriu tudo que Deus tinha. Essa foi a vitória dele. Ele obedeceu o Pai até o fim, mesmo que significou morte de cruz. Essa foi a vitória do amor dele, da sua completa obediência e entrega. Ele conquistou uma salvação poderosa, eterna e completa para você e para mim. Então tenha bom ânimo. Espelhemos-nos em Timóteo, que foi provado, passou por dificuldades, mas ele está aqui dito, descrito por Paulo como alguém aprovado. E Timóteo, passando por qualquer dificuldade que tenha passado,
continuou servindo, trabalhando em prol do Evangelho, servindo junto com Paulo. Aqui vai outra lição, queridos. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Não existem heróis solitários no reino de Deus. Paulo, com toda a graça, com toda a revelação, com todo o profundo e maravilhoso conhecimento que tinha do Senhor, ele o tempo todo trabalhou dentro do corpo. Na sua primeira viagem, o Espírito Santo o envia junto com Barnabé. Nessa viagem na qual ele vai a Filipos, no mínimo com Silas, Timóteo e provavelmente Lucas. Então, Deus não nos chama a uma vida solitária, Deus não nos chama a fazer as coisas só. Somos chamados à comunhão com Ele, a viver com Ele, a ter comunhão com os irmãos e a trabalhar junto com os irmãos. Nesse exato momento, eu estou sendo extremamente abençoado pelo meu filho, que está filmando, que está editando, que está servindo ao Senhor e a todos nós com esse trabalho que eu não sei fazer, e ele faz muito bem, de gravar o vídeo e de editar e de divulgar. É assim que a igreja funciona. E assim como Jesus, lá no Apocalipse, capítulos 2 e 3, ele se dirige às 7 igrejas e reconhece o que elas têm de bom e exorta a corrigir o que tem de errado, aqui Paulo também se dirige a Filipos falando da parte do bom testemunho de Timóteo. Irmãos, tem mais uma lição. Reconhecer o que os irmãos são e fazem de bom no Senhor faz parte da caminhada. Não é dar glória ao irmão, Paulo não deu glória a Timóteo, nem a ele mesmo, mas Paulo reconheceu que a obra do Senhor na vida de Timóteo estava prosperando e que certamente seria completada, como ele disse antes, até o dia de Cristo. Mas aqui também nesse texto há uma terceira pessoa que é referida, que é o Epafrodito. Então, vamos ler agora sobre o Epafrodito. A partir do verso 25, vamos reler também sobre o Epafrodito. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Queridos, aqui há um detalhe interessante. Timóteo, sabemos sua origem, avó e mãe convertidas, o pai grego, não fala que era convertido, provavelmente não era. Já Epafrodito, o nome dele significa dedicado a Afrodite, dedicado à deusa grega chamada Afrodite, também chamada de Vênus. Os nomes são escolhidos pelos pais, muitas vezes, em função do significado. Eu sei que não sempre, mas acredito que provavelmente os pais do Epafrodito o dedicaram a uma deusa pagã, a um demônio, porque os deuses que não são deuses, quando são objeto de culto e adoração do homem, na verdade a Bíblia diz que os demônios é que são cultuados quando os homens louvam, adoram ídolos, imagens ou deuses falsos. Então, Epafrodito provavelmente vinha de uma família pagã, que não conhecia nada de Deus, ao ponto de que o seu nome significa dedicado a Afrodite. Mas olha que coisa tremenda. Tanto Epafrodito, com essa origem, digamos assim, espiritualmente desprivilegiada, como Timóteo, que diferente de Epafrodito, tinha uma herança espiritual muito boa e muito forte na sua casa, mas aqui encontramos os dois servindo ao Senhor da mesma maneira. Epafrodito também é um exemplo. No verso 30, falando de Epafrodito, Paulo conclui dizendo que pela obra de Cristo ele chegou até próximo da morte e não fez caso da vida. Irmãos queridos, olha que tremendo. Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15, que ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a sua vida pelo seu irmão. Está em João 15, 12 e 13. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida. E outro texto da palavra diz que o amor é o vínculo, a conexão com a perfeição.
Então nós vemos em Epafrodito um exemplo de amor ao Senhor e de amor aos irmãos que aproxima do padrão de Jesus. Ele arriscou a vida para levar a Paulo a oferta, a doação que ele sabia que Paulo necessitava. Ele arriscou a vida para servir o Senhor, servir na igreja de Filipos como emissário. Ele, ao que tudo indica, é quem sempre era enviado com doações, com ajuda a Paulo. E também ele servia a Paulo. Ora, diz aí então que ele não fez caso da própria vida. Ele arriscou a vida física do corpo, mas ele não arriscou a vida eterna. Ele perseverava até o ponto de estar disposto a morrer. Isso nos lembra a palavra do Senhor Jesus em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, Epafrodito é um exemplo de alguém quase anônimo. A Bíblia só fala dele nessa carta aos Filipenses. Mas ele viveu o amor do Senhor, serviu o Senhor e serviu os irmãos. Então não interessa a sua origem, tanto faz de onde você veio. Se você me ouve agora através desse vídeo, já me ouviu pessoalmente, saiba que o nosso Pai Celestial te guiou e está te guiando a Cristo, porque interessa que você chegue a Cristo, chegue ao Pai, chegue ao Reino, alcance a Nova Jerusalém, alcance a vida eterna. A questão não é como começamos, é como terminamos a carreira, como veremos em outros textos, quem sabe, se Deus nos der a oportunidade. Mas voltando então aí ao verso 25, Paulo chama Epafrodito de meu irmão. Eu vejo aqui a nota afetiva. Todas as pessoas cristãs, todos os discípulos do Senhor, somos todos irmãos em Cristo. Todos fomos gerados de novo pela palavra do Evangelho. Temos o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, então somos irmãos. Mas Paulo aqui fala, Epafrodito, meu irmão. Então isso dá uma conotação de um afeto pessoal. E mais, ele diz cooperador. Cooperador é quem trabalha junto. Epafrodito trabalhava junto com Paulo a favor do Evangelho do Senhor, a favor do reino de Deus. Mais ainda, a expressão seguinte é companheiro nos combates. Literalmente seria você, Epafrodito, co-soldado, soldado junto comigo. Nós sabemos que o Evangelho envolve luta. Jesus já venceu a vitória final, mas nós muitas vezes travamos lutas aqui contra várias circunstâncias, em especial nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Entendo eu aqui que principalmente esse combate Epafrodito travou junto com Paulo, um combate em oração, um combate em intercessão, um combate em desfazer as obras do diabo, um combate para levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo, um combate para que Cristo fosse e seja gerado. Irmãos, para que as pessoas conheçam Jesus, temos que orar, temos que jejuar, temos que quebrar o poder do inimigo sobre a vida da pessoa, para que ela esteja liberta dos grilhões da cegueira e possa ouvir a voz do Senhor, e possa vê-lo, e possa recebê-lo e ter sua vida transformada. Epafrodito lutou junto com Paulo, trabalhou como irmãos amados e lutou junto com ele o bom combate, o combate do Evangelho, o combate para que Cristo seja gerado em muitas pessoas. Esse é o combate que vale a pena, porque quando alguém se arrepende, quando alguém abandona a sua vida velha, quando alguém se dá ao Senhor, renuncia a si mesmo, morre com Ele e ressuscita com Ele, aleluia, é uma vida que terá valor eterno, que estará preservada com o Pai, na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, o Epafrodito, sim, irmão, companheiro de trabalho e companheiro de combates. E Paulo, então, faz aqui o registro dele. Sejamos como Epafrodito, irmãos queridos, afetuosos uns dos outros.
Mas mais do que a expressão de afeto, vamos trabalhar juntos, servir o Senhor para que a palavra do Evangelho alcance todos os lares, todas as pessoas e todas as nações. E vamos ser testemunhas do seu amor, da sua graça, da sua bondade neste mundo que tanto precisa ver Cristo em nós. Aqui no verso 26, Paulo fala que Epafrodito tinha saudades dos irmãos em Filipos, Paulo também tinha. Aqui, esse texto todo revela o afeto deles. Paulo ficou triste porque Epafrodito quase morreu, e ao pensar que os irmãos de Filipos iam saber que Epafrodito ia morrer, Paulo ficou mais triste ainda, ficaria mais triste ainda, mas aí Deus teve misericórdia e curou, salvou a vida de Epafrodito, e Paulo mandou ele de volta para os irmãos de Filipos para que eles se alegrassem e ele, Paulo, tivesse menos tristeza. Há um lindo emaranhado emocional afetivo aqui envolvendo esses homens e os irmãos de Filipos, porque eles amavam uns aos outros. No fundo de tudo isso está essa verdade linda. Eles tinham amor uns pelos outros e se importavam uns com os outros, e com sinceridade, não buscando ganho, mas pelo Senhor e por causa do Senhor. Então Paulo envia de volta Epafrodito para a alegria dos irmãos em Filipos, do próprio Epafrodito e dele Paulo. E Paulo recomenda então que Epafrodito seja recebido pelos irmãos com estima e com honra. Irmãos queridos, Jesus edifica a sua igreja. Jesus enviou Paulo. Em outro texto é dito que Timóteo era evangelista. E quem estabelece os ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é o Senhor. Então, Jesus também estabeleceu Timóteo no ministério. Epafrodito foi inspirado pelo amor de Cristo e chegou a arriscar a própria vida. Então, nós vemos aqui o Senhor concedendo dons, levantando ministérios, o Espírito Santo operando com poder e autoridade. Quero concluir, então, aqui com um texto de Efésios, capítulo 4, versos 7 a 13, e para que nos alegremos com o resultado final de tudo isso. Efésios 4, a partir do verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esses primeiros dois versos explicam que Jesus, ao subir ao alto em glória, ele enviou o Espírito Santo, que aqui podemos associar com o dom de Cristo, segundo a medida do dom de Cristo. O Espírito Santo pode ser visto aqui como o grande presente, o principal dom que Jesus concedeu e enviou à sua igreja, depois da sua glorificação. E também o verso 8 fala de dar dons aos homens, e aqui podemos discernir os dons do Espírito Santo dados às pessoas, e não é o nosso tema, mas o Espírito Santo concede dons sobrenaturais, miraculosos, poderosos, para um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Então, vai associando, Jesus envia o Espírito Santo, o dom de Cristo, o Espírito Santo nos confere dons, mas tudo vem de Jesus, é Jesus edificando a igreja. Vamos prosseguir agora, verso 9. Ora, isto, ele subiu, o que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Jesus enviou pessoas à sua vida
e que falaram de Jesus para você. Jesus enviou Paulo para pregar, Paulo encontrou Timóteo, pregaram em Filipos, ali Epafrodito se converteu e passou a trabalhar junto com eles. E Jesus também separa Timóteo como evangelista. Não há uma descrição de um ministério específico do Epafrodito, mas isso é muito importante, eu vou comentar daqui a pouco. Mas, irmãos, o que é o Senhor Jesus edificando a sua igreja? É o Senhor Jesus concedendo dons. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, está escrito em Tiago 1,17. Então, vamos aplicar nossas vidas. Tudo que você recebeu de bom, tudo que você tem de bom, seja um dom natural, seja dom espiritual, mas principalmente a presença, a dádiva do Espírito Santo, foram dados a você e a mim para que trabalhemos juntos para pregar o Evangelho do Reino de Cristo em todos os lugares e também para edificar o corpo. E aqui eu quero fazer uma proclamação. A igreja que Jesus está preparando hoje, purificando com a palavra, purificando pelas provações, a igreja que ele está preparando hoje, ela alcançará nesta terra a medida da estatura da sua plenitude, a medida da plenitude de Cristo será visível na igreja que ele está limpando, preparando agora. Irmãos, a igreja que será arrebatada na volta do Senhor não é uma igrejinha fraquinha, medrosa, raquítica, quase morrendo, Jesus vem salvar, senão mais um bocadinho é morrer. Não! Ele venceu! Ele vem buscar uma igreja plena, cheia. Ele está produzindo hoje, preste atenção, uma igreja que reflete, que vai refletir plenamente todo o seu caráter, todo o seu poder, a plenitude dele, tudo que ele alcançou na sua morte, tudo que ele alcançou na ressurreição, toda a expressão do seu poder e glória, em alguma medida visível, serão percebidas, estarão presentes na igreja que está sendo formada hoje e daqui até a volta dele. Quando ele voltar, irmãos, ele retomará para si uma igreja de Epafroditos, de homens de pouca ou nenhuma fama, de homens e mulheres que ninguém sabe direito o nome e que não tem glória humana. Ele buscará uma igreja de anônimos, de Epafroditos, gente simples, gente sem fama, gente que não tem um nome conhecido por muita gente, mas pessoas que fazem a obra do Senhor até o ponto de arriscar e de dar a própria vida por amor dele, por ele e para ele. Ele virá buscar uma igreja de pessoas que amam, que são santas, que são sinceras, que não buscam glória para si, que não buscam o próprio interesse, que buscam o que é interesse do Senhor, o que é bom para o meu irmão, o que é bom para o meu vizinho, o que é bom para a minha nação, mas principalmente o que agrada o coração do meu Pai, o que agrada o coração do meu Senhor, o que libera perfeita e completamente a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua. Essa igreja cheia do Espírito, com o nome do Senhor, refletindo sua bondade, seu amor, seu caráter, essa é a igreja que ele está preparando nestes dias. E quando essa igreja alcançar a medida da sua plenitude, isso está perto, então o dia de Cristo virá, a trombeta soará, e essa linda igreja será levada ao encontro do Senhor dos ares. E se pela graça do Senhor, pelo poder da sua ressurreição, pela obra do Espírito Santo, pelo amor e edificação conjunto dos irmãos, você e eu estivermos vivos, naquele glorioso dia, seremos parte dessa igreja. Essa é a tua vocação. Foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Ele te chamou. Ele tem um projeto eterno, maravilhoso, que teus pensamentos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano. Carne e sangue não tem ideia de tudo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Amém? Seja você um desses e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Viva essa vocação celestial
e alcance tudo que o Senhor tem para a sua vida. Jesus te abençoe. Grande abraço.